Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Cracknet Euro 17. Aqui quem fala com vocês é o Henrique Vigliotti, com mais um convidado, agora ele, André Jorge, ex-chefe do Departamento Médico do Corinthians. Doutor André, primeiramente, muito obrigado por nos atender e já começa falando. Qual foi o motivo da sua saída, do seu pedido de demissão do Corinthians? Obrigado por nos atender novamente. Boa tarde aí, Henrique, boa tarde a todos. Na verdade, a minha saída começou há 2 meses atrás, né, com a chegada de um novo médico lá, que não tinha nenhum tipo de indicação nossa como chefe do departamento médico, nem da diretoria executiva de futebol, e isso foi uma demanda política do clube, né? Eu conheço bem a parte política, né? Eu vim da política do clube, eu, inclusive, era conselheiro também do clube, então conheço bastante como funciona lá, e isso veio de uma forma errada, no meu entendimento, no meio de uma temporada, do meio para o final de uma temporada, com essa pessoa vindo para chefiar o departamento médico no meu lugar. E aí, nesse momento, eu já entreguei também o cargo, já tinha pedido para sair, enfim, não queria continuar, mas aí me demoveram da ideia, conversaram comigo, enfim, e eu acabei aceitando continuar mais um pouco, e a gente tentava ver se conseguia resolver. E assim foi até então, né? Mas as coisas não caminharam muito bem como eu imaginava, não caminharam como... não com relação até ao médico que veio, isso pessoalmente, problema algum com ele, nada, zero problema, até um médico competente, mas a relação mesmo de confiança e de trabalho, de tudo que eu acho que é necessário para você estar num lugar como esse e conseguir desenvolver um trabalho que é extremamente desgastante, né, extremamente exige uma concentração gigantesca para que tudo esteja perfeito. E mesmo fazendo tudo isso, muitas vezes não acontece, né? Somos seres humanos, né? Os atletas são seres humanos, então às vezes não respondem tão bem como a gente imagina, mas sem essa condição é praticamente impossível. Então a gente não evoluímos em algumas conversas que estávamos tendo também, não tive retornos que eu estava esperando desde o começo desse mês aqui, e, enfim, de renovação de contrato que eu estava conversando também, enfim, N coisas lá. Então eu preferi, vi que não estava sendo útil, né, para a parte da diretoria lá em cima. Achei que eles colocaram uma pessoa que era a pessoa deles, né, pessoa da cúpula deles, nem tanto do Osmar, né, mas é mais da cúpula política deles lá. E essa pessoa virou a pessoa de confiança deles. E, enfim, respeito, e tá bom, e vida que segue. É só realmente meu trabalho que não dava para seguir mais do jeito que eu imaginava e que eu tinha planejado. Doutor, até em outros papos o senhor chegou a citar sobre uma questão de estavam fazendo algumas coisas para minar seu trabalho. Se você puder, por favor, citar uma dessas situações que minaram o seu trabalho, que minaram de alguma forma a sua maneira de agir dentro do Departamento Médico do Corinthians, seja em algum tratamento, em algum ato com o atleta, de conversa, em alguma diretriz do DM, o que foi exatamente que fizeram para minar o seu trabalho? Não, assim, é que a gente faz uma entrevista por escrito, a interpretação é uma outra coisa. Até que eu falei para você, vamos falar porque é diferente um pouco. Na verdade, não é que minaram com alguma coisa específica. Falar, você não vai fazer tal coisa que você quer. Não é isso. É que essa sensação de impotência, né, que foi criada da minha parte com relação a ter uma pessoa lá dentro que, teoricamente, para a diretoria é quem deveria comandar o departamento médico, né, quem deveria estar à frente lá para eles, isso já minou para mim totalmente de cara as minhas decisões, a minha autonomia lá dentro. Já foi assim, mesmo que a gente entrou num ritmo de conversas e de convívio, de bom convívio, né? Não é culpa dele, logicamente, mas enfim, é uma coisa que vai minando. E aí algumas coisas de decisão, né? Tinha que escutar a opinião do outro, de decisão. Então, cara, para mim, chefe é chefe, tem um só, entendeu? Assim, não tem como ter 2 chefes, né? E isso foi acontecendo, aos pouquinhos foi indo, enfim. E eu percebi que realmente, por mais que eu me esforçasse e que eu fizesse as coisas, eu não tinha o respeito e o respaldo da parte da diretoria lá de cima, né? Não diretoria executiva ali não, porque o Fabinho sempre foi um cara
que sempre me respeitou e sempre respeitou minha autoridade, minha autonomia e o trabalho da gente lá dentro, e um cara que me apoiou sempre, entendeu? Mas lá de cima a gente sentiu um pouco de dificuldade por causa dessa história toda aí, né? Eu venho de um grupo político, né? Esse grupo político, eu tenho algumas desavenças com algumas pessoas do atual grupo político lá, principalmente com o senhor Fran, Papai Ordano, né? Que eu era de um grupo político com ele, eu participava de um grupo dele e acabei saindo por N motivos desse grupo que concorria ao conselho. E aí acabou esse grupo não sendo eleito, eu acabei indo para 82 e sendo eleito, e desde então ele não me perdoa por causa disso, né? Ele me considera culpado abertamente lá por causa disso, e essa pessoa que veio, tá desde o ano passado, o Fran tá querendo colocar esse médico lá dentro, para chefiar, então, enfim. Mas é isso. Eu acho que eu tenho que entender, cara, que beleza, é isso aí, fiz o meu melhor enquanto estive lá, assim, eu tenho consciência de que eu fiz o máximo que eu pude e me dediquei muito, então, assim, como corintiano mesmo, como apaixonado pelo time, cara, porque financeiramente é uma coisa que não vale a pena, um trabalho que é muito difícil, né? Quando você coloca na balança a parte financeira que o clube oferece para os profissionais que não são os jogadores, né? E, o retorno que você tem de vida pessoal, de vida profissional, é uma balança desleal, né? Então, felizmente, aí chegou um ponto que eu falei, bom, eu entendi, sou adulto, sou maduro, entendi que daqui para frente não ia dar mais. E foi isso, foi bem tranquilo, cara. Doutor, até você citou o Fabinho Soldado. Como foi a participação dele no seu trabalho? Como que era esse convívio? Ele falava bastante, ele gostava de entender bastante dos processos do DM. Como é que era essa relação? Você citou que era boa já com o Fabinho Soldado para a gente partir depois para perguntar diretamente sobre Osmar Stabile, que vai ser o nosso próximo assunto por aqui. O Fabinho, cara, é um cara sensacional que eu conheci no futebol, eu não conhecia ele antes. Uma pessoa extremamente séria, íntegra, e um cara que, assim, tudo que aconteceu de bom dentro do CT passou pela mão dele. Tudo, tudo, tudo. Quem não tá lá critica, quem tá fora critica, mas é porque não conhece o trabalho que foi feito. Ele não colocou empecilho em absolutamente nenhuma inovação nossa, nenhum tipo de acordo que a gente trouxe. Sempre apoiou, não só eu, o André, mas todo mundo lá dentro do grupo, o Bruno Gorgatti, que é um fisioterapia, que é o chefe da fisioterapia lá, trouxe mais de 1 milhão junto com o departamento de marketing do clube em permutas de equipamentos modernos, novos, coisas super atuais que o clube estava defasado. A gente começou a mudar um pouco a parte de cirurgias, né, de quem operariam os casos, quem seriam os cirurgiões responsáveis pelos casos, por cirurgiões mais modernos, pessoas mais atualizadas, pessoas que, tipo, o ano passado a gente teve alguns problemas, né, principalmente no começo do ano, então a gente acabou fazendo algumas coisinhas diferentes ali para tentar minimizar esses problemas. Então a gente tentou fazer um protocolo, uma readequação, seguir uma linha diferente para a gente mudar. A gente podia acertar ou podia errar, mas a gente sempre teve o apoio, né, sempre do Fabinho, sempre explicando para ele por que a gente está fazendo isso e mostrando os resultados, mostrando os objetivos. E, poxa, foi tudo super bem, no meu entender, até então. Claro que nem tudo é perfeito, tem erros, acertos, a gente está sempre trabalhando para o melhor, mas nem sempre tudo é possível, né? Doutor, antes de partir para os Smart Stable, rapidamente, como era a sua relação com a comissão agora atual do Corinthians de Dorival Júnior? Por que a pergunta? Muitos torcedores falavam sobre a situação do departamento médico, falavam, nossa, tal jogador voltou muito rápido, não vou citar nenhum caso específico para não colocar nenhum nome, nenhum caso em voga. Mas ele solicitava jogadores antes do prazo, houve alguma pressão política para os jogadores antes do prazo, houve algo desse tipo, não só por parte do Dorival, mas por parte da pressão da diretoria, por parte da pressão política do Parque São Jorge para a liberação de algum atleta de maneira anterior ao que devia ser previsto por um tratamento médico? De forma alguma, de forma alguma. Isso nunca teve, nem por parte da diretoria, sempre respeitaram, nem por parte da comissão técnica, sempre respeitaram a nossa conduta
Isso eu assumo a responsabilidade total de ter feito isso, de ter liberado antes, de ter... Não liberado antes, não é que... Parece que a gente liberou antes, que a gente liberou errado. Não é isso. A gente segue vários protocolos lá dentro, os atletas seguiram esses protocolos, a gente liberava. A gente tem uma conduta um pouco mais agressiva mesmo, de recuperação, de liberação, né? Às vezes não tão conservadora, né? Por entender que o clube tem que rodar os jogadores mesmo, a gente tem que usar os jogadores, que o jogador parado lá é um custo gigantesco para o clube, né? E a gente entende com margem de segurança, óbvio. Muitas vezes aconteceu, por exemplo, da gente ter um atleta para voltar e no teste final de voltar a gente acabou fazendo um exame, tendo que regredir uma semana, 10 dias. Isso não saiu para fora, mas acontece, é normal. A gente regula, né, o fluxo, readequa e vai de novo, vamos em frente de novo, né? Mas sempre pensando na saúde do atleta, sempre pensando na recuperação do atleta. A gente nunca teve nenhum caso que foi e voltou, né? Que bateu lá, o atleta foi para o campo, voltou para jogar e voltou depois. Voltou no primeiro jogo, já machucou de novo. Não tivemos nenhum caso desses, né? Nesse nem um ano que eu tô lá assim mais à frente, né? E mesmo ano passado, né, que eu participava mais em off, assim, mas participava, também não tiveram casos nenhum, assim, de problemas, então sempre foram resoluções muito positivas e todo mundo junto resolvendo isso, não sou só eu que resolvo, né, a gente senta com a preparação física, com o fisioterapeuta, a gente senta muitas vezes com comissão técnica mesmo para discutir, a gente tem esse jogo aqui, vamos colocar um objetivo de trazer para cá, para lá, para cá, mas tudo sempre, isso eu até vi que saiu na mídia e tal, deles quererem antecipar, acelerar, mas isso nunca teve, nunca. Perfeito, doutor. Então, agora sim, Osmar Stabile. Você foi colocado antes dele, você entrou no clube, como você mesmo citou, ainda no ano passado, em uma outra função, e depois foi assumir a chefia do departamento médico. Mas como o Osmar Stabile diretamente interferiu no seu trabalho e como era a relação com ele? Pergunto nesse sentido porque, como você muito bem explicou, a parte política foi um dos principais motivos para sua saída do clube. Nossa, olha, eu nunca tive problema com ele, pelo contrário, sempre foi uma pessoa muito respeitosa comigo, uma pessoa muito educada, mas desde o começo eu percebo que eu não sou a pessoa escolhida por ele, né, a pessoa indicada por ele para estar lá nesse cargo. Então, quando ele entrou, eu já estava, né, porque foi na transição dele do Augusto para ele, eu já estava. E eu já percebi logo de cara, desde o começo, que não era comigo que ele queria que estar lá, entendeu? Eu só acho que faltou um pouco de coragem mesmo, de chegar para mim e conversar de forma aberta, que não queria, que era super simples de conversar, falar. Eu entendo perfeitamente, eu já fui político no clube, eu entendo como as coisas funcionam lá. Era tranquilo de resolver isso sem problema algum, né? E eu acredito que nem tanto por ele, assim, ele nem me conhecia direito, assim, a gente se conhecia de clube e tal, entendeu? Mas eu acho que mais por pressão desse grupo dele, né, que eu já contei a história aí, que eu fazia parte no passado, e depois acabei me desligando, e eles, o Fran principalmente, né, alega que eu tenho esse tipo de culpa aí, né, da chapa não ter sido eleita e tal, mas eu nunca tive problema com ninguém, assim, problema de respeito, de conversa, nada, cara. Sempre bem tranquilo, tudo. E eu entendi e fui entendendo ao longo desses 2 meses quando ele entrou lá, que eu fui tentando me readequar à situação, fui tentando me adaptar o que eles queriam, e fui entendendo que não tinha mais sentido, porque não era o que eles queriam, e não adianta também a gente ficar insistindo numa coisa sem apoio, por exemplo, de uma presidência. Puxa, é praticamente impossível de eu tá num trabalho como esse, como a gente falou também, entendeu? Doutor, então você que entende bem dessa parte política do clube, você também já citou que foi conselheiro, que estava num movimento político, fez parte de outro anteriormente. Você acredita que o Osmar Stabile vem fazendo uma gestão mais política do que voltada para o clube? Pelo que você viveu lá dentro, pelo que você está vendo das figuras, pelo que você está vendo da administração Osmar Stabile, o que você acha?
Não, eu acho que é uma administração sóbria, ele é tranquilo, ele é uma pessoa que arrisca pouco, né? Não sei se isso é bom ou ruim para o clube, mas ele é um cara que corre poucos riscos, né? Que é mais na segurança, né? Você vê com essas histórias todas de transfer ban, de tudo, como aconteceram, acho que talvez ele está sendo bem conservador em resolver isso. Ele, lá dentro do clube, ele é uma pessoa bem respeitosa, ele respeita as decisões do Fabinho, respeita os atletas, mas o nosso convívio mesmo, assim, com o diário, para eu falar alguma coisa, assim, para mim é muito pequeno. Hoje, fazem 2 anos que eu tô lá, né? Esses 2 anos eu me afastei completamente de política, de convívio político, porque nem tem como, é uma coisa que te suga tanto, você não tem como participar de alguma coisa fora isso. Mal trabalho, né? Mal vi minha família nesses 2 anos, né? Porque é sábado, domingo, noite, madrugada, etc. E beleza. E foi legal, gostei, a experiência foi top, vou guardar para minha vida toda aí. Mas convívio com ele, assim, para entender a administração, entender o que ele está fazendo. Não, ele paga os salários em dia, ele atende as pessoas bem, ele faz o papel dele lá, como tá, que é para ser feito. Acho que não tem nada de errado ou de ruim, não vejo nada, não. Entendeu? Doutor, então, para a gente partir para as duas últimas aqui rapidamente. Doutor, primeiro, houve no último mês uma discussão sobre o departamento médico do clube, sobre o departamento médico e departamento físico, a qual você sempre estava muito inteirado, como você comentou, sobre esse intercâmbio. E que foi questionado sobre a lesão e o retorno do Memphis Depay. Não há como ele fazer uma entrevista com você e não lhe perguntar sobre o assunto. Ele chegou a postar sobre o antigo preparador físico do clube, alegando saudades. Ele chegou a falar sobre isso. Houve algum equívoco ou algum desacerto, um desacordo entre vocês e o atleta sobre a maneira como ele foi colocado para voltar de um jogo após uma viagem para a seleção holandesa, ou colocado sem ser poupado em algum jogo que ele acreditava ser poupado? Houve algum episódio em relação ao camisa 10 holandês, que foi o caso que mais ressalta aos olhos do torcedor de modo geral? Existia um caso lá com relação ao fisioterapeuta que tinha antes, o Alex, que que ele é casado com a sobrinha do Augusto, né? E esse fisioterapeuta, que é um osteopata, ele é um cara sensacional, um profissional de primeira linha, e o clube não tinha osteopatia lá dentro, né? Então ele fazia esse trabalho como uma inovação também, e os atletas recebiam muito bem isso. Com a parte política também, para variar, o Alex foi convidado a sair do clube, depois de todo mundo, a gente tentou, departamento médico, a própria fisioterapia, os atletas tentamos resolver isso, não deixar essa decisão ir para frente, não aconteceu. E aí acabou saindo e depois, com muito apelo de todo mundo, acabou voltando, né? E aí o Memphis foi um dos caras que encabeçou isso também, junto com outros atletas, para a volta dele. Mas com relação especificamente a ele ir para a seleção e voltar, não tem. Ele foi para a seleção, que nem a gente falou, a gente cumpre protocolos e minutagem, né? Nesse caso específico que ele foi, voltou e jogou, cara, ele cumpriu os protocolos de minutagem. A gente sempre está em contato com a seleção holandesa lá, com o médico da seleção holandesa, não só com a holandesa, com qualquer seleção, né, que convoca, que manda, a gente sempre fica, em contato com o médico, passa tudo, passa relatório, passa tudo, e todo mundo chega numa conclusão junto. O médico da seleção holandesa e a gente também conversa e falou, ó, dá para jogar esse jogo 60, o outro tanto, tanto, tanto. Infelizmente, quando ele voltou num voo bem cansativo, ele voltou bem cansado, não conseguiu descansar, não conseguiu nada, e isso refletiu e acabou tendo um problema lá, que ele ficou chateado com a história dele ter voltado bem cansado, em cima da hora do jogo, e ter sido relacionado para o jogo. Mas, cara, é aquilo que a gente fala, assim, como é que a gente vai saber, né? Também assim, como é que você vai poupar um jogador desse que ajuda tanto o clube, que é uma estrela do clube? Às vezes você fala, poxa, tem condição? Tem condição? Tem. O risco não é zero para ninguém, entendeu? Então, foi isso. Perfeito, doutor. Então, a última para a gente finalizar, para você poder ser liberada para outros compromissos, que você atendeu muito bem a gente por aqui, sobre o André Carrillo. O André Carrillo, retorno aí que expectativa dele estar relacionado já neste final de semana. O que você pode dizer desse tratamento que foi o André Carrillo de uma lesão que no começo o Dorival chegou a falar em final de temporada para o peruano?
Não, o André, o Carrillo teve uma lesão grave, né, de ligamento do tornozelo, uma lesão bem grave, uma lesão de sindesmose, que a gente chama, né, que ele abriu a pinça do tornozelo, mas ele foi muito bem operado, né, com uma técnica nova de cirurgia, foi feito o trabalho de medicina regenerativa nele também, né, com vários tratamentos inovadores, junto com esses equipamentos da fisioterapia, junto com a preparação física. Então ele foi tendo e ele, como atleta, como profissional, foi respondendo muito bem ao tratamento, um cara extremamente profissional, foi seguindo a risca e teve uma evolução muito boa que é nesses quesitos que a gente coloca de recuperação muscular, dos testes que são feitos, ele está cumprindo etapas. E conforme vai sendo cumprido etapas, a gente vai antecipando o calendário de retorno, né? Então, é natural, assim, a gente não está acelerando nada, a gente está só não, levando ele no ritmo que ele está deixando a gente levar. E está indo bem, claro que vai ter que seguir um certo cuidado, né? Vai ter que seguir não dá para voltar jogando 90 minutos, mas vai jogar e vai voltar legal aí, cara. Perfeito, doutor. Então, obrigado mais uma vez por nos atender aqui na Rádio Craque Neto. Imagina, viu? Deixa seu recado final aí para a gente, se você quiser divulgar suas redes sociais, seu trabalho, onde o pessoal pode encontrar um pouco mais de você, fica à vontade. Mais uma vez, muito obrigado. Não, eu queria agradecer a oportunidade que vocês me deram aí. Queria agradecer também a torcida do Corinthians. Eu vou voltar agora para o meu lugar lá, ali como torcedor, né? Eu tô aqui apoiando o time sempre. É o time do meu coração, vai continuar sendo. Vou ajudar, me deixei à disposição lá para ajudar o que precisarem de mim lá nessa reta final e no ano que vem, quando quiserem. E só queria agradecer ter tido essa oportunidade, sou muito grato aí por ter tido essa oportunidade de trabalhar lá, de ter convivido com esses atletas, os caras são maravilhosos, a comissão técnica, com as outras comissões que eu convivi, não tive problema com ninguém, assim, realmente todos muito boas pessoas, assim, bons de trabalhar, diretoria da executiva, né, Fabinho, Zeca, Renan, lá dentro do CT, esse pessoal muito parceiro. Eu queria só agradecer, cara, sou grato a tudo aí. Eu acho que a gente tem que agradecer do que a gente passa na vida, né, que ainda mais quando a gente tem essa experiência de viver dentro do futebol, do clube que a gente ama, uma experiência como eu vivi. Então, eu só tenho a agradecer tudo aí. Perfeito, doutor. Muito obrigado. Rádio Craque Neto, Euro 17. Essa dá de goleada.